experiências com suas 71 viagens ao continente asiático. Em 2014, inaugurou a primeira fábrica de LED no Brasil, investindo na tecnologia sustentável. Empreendedora, com visão humana e acreditando na responsabilidade social como um dever, Alcione criou em 93 a instituição Amigos do Bem, um dos maiores projetos sociais do país, que conta com 8.000 voluntários e atende a 60.000 pessoas que vivem em extrema miséria no sertão nordestino. Atuando com projetos educacionais e autossustentáveis, a instituição Amigos do Bem vem há mais de 20 anos transformando as vidas das pessoas. Vencedora de diversos prêmios, entre eles Empreendedor do Ano, da Ernst Young, Projeto de Generosidade da editora Globo, Trip Transformadores, da editora Trip, Prêmio Cláudia, da editora Abril, Melhores ONGs, da revista Época. Alcione vem se destacando pelo seu pioneirismo, coragem e amor ao próximo. E pela sua energia também. Né, Alcione, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada mesmo. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Aqui é para... Tá, eu sou super ótima com tudo tecnológico. Gente, realmente eu estou super feliz. Quando eles me fizeram esse convite, eu fiquei muito feliz, porque a gente estava falando de instituto e falando da Cirela, alguém que eu acho que tem a mesma filosofia que nós, os mesmos valores, acreditamos nas mesmas coisas. Conversando com Eli, sabe, cada vez que ele ia falando sobre a vida, sobre as coisas que ele acredita, eu falava, meu Deus do céu, como nós somos parecidos. O que nós queremos deixar nessa vida, o que nós queremos realmente fazer. Como vocês viram, né, essa coisa de prêmio de lá, prêmio de cá, na verdade o que nos faz feliz não são os prêmios que nós ganhamos, mas o trabalho que a gente realiza e que a gente vê realmente acontecer. Eu me sinto feliz porque falo que Deus me deu essa oportunidade nessa vida de poder deixar uma semente de transformação. Descobri que não é fácil fazer o bem. Mas aí eu já estava no meio, né, de tudo acontecendo. Eu até brinco, falo que foi um contrato que eu assinei com Deus. Como todo contrato, a letra é pequenininha, e dá preguiça de ler, eu não li. Não é fácil fazer o bem, mas é tão gratificante. É tão gratificante. E no final, somos nós os maiores beneficiados. Como vocês viram, ele estava falando da minha história, eu comecei em 92 a minha empresa. Essa empresa se tornou líder de mercado, com 35% de market share na frente das multinacionais. Não é uma missão fácil. E junto, no ano seguinte, nós fizemos a primeira viagem para o sertão nordestino, em 93. Depois do que nós vimos lá, nós não podíamos mais deixar de começar um trabalho. E a FLC foi crescendo, a minha empresa, e os Amigos do Bem também. Durante 10 anos consecutivos, nós íamos no período de Natal e Ano Novo, levávamos roupas, brinquedos, cadeiras de rodas, mas depois de 10 anos, falei, peraí, nós podemos ser mais do que simplesmente um Papai Noel, vamos transformar vidas. E começamos o projeto de transformação. A FLC ia crescendo, os Amigos do Bem também crescendo. Eu viajei, como vocês viram, 71 vezes para a China, porque as nossas fábricas eram lá. Então, eu vivia entre sertão e China. Sertão e China. Há muitos anos, eu passo 10 dias, todos os meses, no sertão. E tinha problema a empresa. Não, Alcione, esses dias não me pertencem, é o meu contrato com Deus. Só que chegou no momento, em 2014, em julho de 2014, que eu tomei a minha mais difícil decisão. Foi muito difícil. Eu tinha 2 empresas, eu era presidente, né, de uma empresa que vendia lâmpadas, e eu também era presidente de uma outra empresa que cuidava de gente. E essa decisão minha foi realmente eu vender 80% da minha empresa para poder cuidar de gente. Então, hoje, quando alguém pergunta, Alcione, o que você faz? Eu cuido de gente. Ai, como é bom. É muito bom poder falar que a gente cuida de gente.
e a gente tem cuidado de muita gente. Eu queria mostrar um filme, passar um filme para vocês, que vocês vão entender um porquê dessa minha decisão. Porque às vezes as pessoas não entendem e falam, Alcione, como é que você, uma empresa líder, como é que você larga tudo para ir para esse trabalho? Aí, quando a gente vê esse filme, a gente entende. Olha, é o filme, né, primeiro agora? Eu sou meio confusinha assim, tá? Coisa tecnológica. Ah, se não passar, eu tenho mais coisa para falar. Está ficando noite. Nós estamos... Som. Agora vai. Já está ficando noite. Nós estávamos voltando quando nós encontramos nossos 3 amiguinhos aqui, sozinhos. Eles responderam que a mãe tinha ido buscar água. Tem comida na tua casa? Não. E agora eu vou dar um lanche para vocês, tá bom? Crianças gostam de doce. No entanto, elas gostam de pão. Sabe que nome eu dou a isso? Fome. Fome. Você já imaginou você numa casa de tijolo? Ave Maria, eu tava feliz na vida. Da hoje só feliz, mas se fosse assim de tijolo, eu era mais feliz ainda. Eu não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Então, no momento que eu tenho, é isso aqui. E estou fazendo também o que eu posso. Às vezes eu fico imaginando que tem pessoas que acham que a pessoa, para viver bem, precisa ter tudo na vida. Não, a gente tendo um pouco, de tudo um pouquinho, e o mais que a gente deve ter. Amor ao próximo, amor a Deus, agradecer pela vida que a gente tem. Porque tem pessoas que constroem tudo e não podem desfrutar de nada. Já passei fome. E muita, não era nem pouca. A casa é assim de coberta, um guarda-comida não tem, um armário também não, cama que dê pra tudo também não. E o pior é que a fome a pessoa ainda aguenta, agora a sede é que é mais difícil, né? Porque sede mata daqui pra ir. Se a senhora pudesse pedir uma coisa a Deus, o que seria? Água. Nós não conseguimos nos acostumar e não queremos, porque essa situação é indignação e nós temos que tomar atitude. Tudo começou no Natal de 1993, quando um grupo de amigos liderado por Alcione de Albanese fez a sua primeira viagem ao sertão nordestino, levando alimentos, roupas, brinquedos, cadeiras de roda e, acima de tudo, o amor. Buscando a transformação de vidas, em 2005 nasce a primeira Cidade do Bem. Hoje, 4 cidades já foram construídas com completa infraestrutura: saneamento básico, eletrificação, farmácia, centro médico e odontológico, padaria e horta comunitária. Outros projetos foram desenvolvidos para gerar renda e autossustentabilidade. Os amigos do bem acreditam que todo ser humano é capaz de se desenvolver, desde que lhe sejam oferecidas condições favoráveis. Os centros de transformação surgem
para que a educação escreva um futuro diferente na vida de milhares de crianças e jovens que ainda vivem em absoluta miséria. Buscando fazer tudo o que devem e fazendo tudo o que podem, médicos, dentistas, pedagogos e mais de 8.000 voluntários se mobilizam para que a fome e a miséria sejam apenas lembradas como um fato histórico. Gente, é esse o nosso trabalho. Quem diria, né? De uma viagem, tanta coisa iria acontecer. Hoje, 60.000 pessoas. Não é uma missão fácil. Não é, eu falo que já é difícil fazer o bem. Imagine o bem longe de casa. É mais difícil ainda. Para a gente chegar nas cidades do bem, Pernambuco, a gente chega em Recife, viajamos 4, 5 horas até chegar na cidade. Ceará, Juazeiro do Norte, fica para o sertão até Mauriti. Alagoas, são 4, 5 horas também de carro. Imagine o movimento de quantas pessoas, todos os meses, para que tudo isso aconteça. Muitas perguntam, por que o sertão? Eu sabia. Você muda para mim? Obrigada. Toma o seu, obrigada. Por que o sertão? Muitas pessoas. Quando nós falamos, primeiro, no mundo, existem 815 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Isso é algo inaceitável. Nós não podemos nos conformar e aceitar isso. Quando nós falamos do sertão, 60% do foco de miséria no nosso país está no sertão nordestino. Quando as pessoas falam, Alcione, mas vocês vão até o sertão, não tem miséria em São Paulo? Lógico que se tem. Só que aqui você tem para quem pedir. Você tem um farol. Você tem qualquer pessoa que você chega e fala, você me dá um prato de comida. Lá você encontra povoados inteiros, sem que ninguém tenha um feijão. Eu vou contar para vocês uma história, que foi há 2 anos. Eu cheguei numa casa, num povoado cheio de casas de taipa, de uma amiga nossa que a gente atende. Minha amiga, mas você está doente? Pois estou, Alcione. Estou aqui para a hora da morte. Mas o que aconteceu? Pois veja, eu fui para Recife, fiquei lá nos corredores, muito tempo, mandaram eu de volta. Eu nem sei o que eu tenho, nem sei. Só sei que isso daqui dói tudo. E ela lá numa casa de taipa, numa cadeirinha, não dava nem para sentar, eu tinha nem para ficar em pé no quartinho dela, eu tinha que sentar na cama de tábua, de pau, né, que eles chamam. E lá ela estava, eu falei, olha, você está fraca, você precisa comer, minha amiga. Por favor, a gente vai pegar um feijãozinho, vamos amassar o feijão, que ela estava com problema na parte digestiva, mandei. Foi, olha, vai, corre, faz o feijão, vê quem tem feijão. Não tinha na casa dela. Tínhamos 12 casas, não tinha em nenhuma casa, tinha um pouquinho de feijão para poder fazer. É essa a situação. É um abandono. São muitos que não têm
porque quando eles têm, uns ajudam aos outros. Eu aprendi a solidariedade foi com eles. Uns ajudam os outros e dividem. E um dia eu falei, Alcione, mas minha amiga, você está dando. Pois é, Alcione, hoje eu tenho, se tem que dar. Porque a gente não sabe quando a gente vai precisar. E essa é realmente a vida. Então, o sertão é por isso. Aqui a gente tem feiras livres, que depois da feira fica aquelas batatas, tomates, as pessoas podem, aqui não, lá não tem nada. Então, realmente, aqui existe muita pobreza, muita necessidade, mas quando a gente se fala do sertão, é a pobreza e a necessidade abandonada. Nós falamos, no nosso país, são 20 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da miséria, da pobreza. Isso é muito. Você imagina, Suíça e Portugal juntos. Dá para aceitar isso? Agora, nós não vamos mudar isso através dos nossos governos. Nós não vamos mudar. Se a sociedade civil, se nós, olharmos o nosso país e falar, este país é nosso, e nós temos que cuidar dele, todos nós não vamos ver uma mudança. Sertão é uma história secular. É o semiárido mais populoso do mundo e é uma história secular. Desde a época de D. Pedro, ele falava que ia vender até a última pedra da coroa, de sua coroa, para poder ajudar na grande seca que teve. O que aconteceu? Quantas pessoas já chegaram e quiseram mudar? Não se muda. Uma pessoa não vai mudar o nosso país. Tem que ser um movimento realmente de todos nós. Aqui são os pilares que nós atuamos. Nós atuamos nos 4 pilares, o que torna o nosso projeto altamente complexo. Quando você cuida de uma criança da área de saúde, você então se especializa e cuida da doença. Quando você fala dos 4 pilares, nós cuidamos da vida da pessoa. O nosso principal pilar, educação. Nós sabemos que a base é a educação. É como se fosse uma mesa. Se não tiver a base firme, nada que você colocar em cima vai conseguir. Só que, depois da educação, como é que nós fazemos? Trabalho. Por que trabalho? Como o jovem se forma, o que ele faz? Ele vai para a roça. Se nós não desenvolvermos através da geração de renda, o que é um desafio muito grande, imagine vocês desenvolver trabalho no sertão. São quase todos analfabetos. Nós temos que ensinar tudo. Então, é a educação que é a base. É a primeira geração que nós estamos, é a primeira geração que estuda e vai se formar. Tataravós, bisavós, avós. Os nossos jovens são os primeiros de uma geração a se formar, a poder ter um futuro diferente de uma roça. Então, primeiro a base é a educação. O que hoje nós temos 10 mil crianças. Tem lugares que nós vamos até 30 quilômetros, 28 quilômetros, buscar crianças para a nossa escola e para os centros de transformação. Temos 25 atividades, todas que vocês, matemática, aí as atividades como inglês, complementares, inglesa, esporte, todas as atividades, informática. Um grande desafio também para nós, porque nós tivemos que preparar os professores. Os professores se formaram, mas de que forma? Imaginem, das 100 fichas que nós pegamos, né, do início, você lembra, né, Alceu? Somente 12 eram todas peço com 2 S's. Eles não sabiam nem escrever. Nós tivemos que capacitar os professores para que eles conseguissem ensinar as crianças. Nós não temos como, não é que você contrata, fala, olha, eu quero um professor, você não tem nem para onde contratar. E o professor, antes, não era que eles tinham dom.
Ai, olha, eu nasci com o dom de cuidar de criança. Não. Era a única faculdade, pedagogia. Não tinha outra faculdade. Então, todo mundo, o engenheiro virou professor, todos, o que você possa imaginar virou professor. Os que conseguiram se formar viraram professores, porque só tinha pedagogia. Aí entraram, são concursados. O concursado é para a vida toda. Isso para mim eu vou até falar que isso para mim é um absurdo. Nada na vida nós temos para a vida toda. É muito difícil, você não tem uma garantia. A gente pode até ter a vida toda, mas você não tem a garantia de ter para a vida toda. O trabalho dos professores, o concursado tem. Então, eles, fora a necessidade de eles se desenvolverem, eles têm o conforto de que eles são contratados. Então, nós tivemos que selecionar as pessoas realmente aptas a serem professores. Nós tivemos que selecionar as pessoas com sentimento para que elas pudessem dar o resultado de transformação que nós precisamos. Então, essa é a parte de educação. A parte de trabalho. Imaginem vocês, eu ando em todos os lugares assim, olhando o que se pode fazer no sertão. Eu viajo, trago a mala, uma mala vem sempre de coisas para o sertão, pensando como levar trabalho. Como é que a gente desenvolve o município? Hoje, no Catimbau, eles abriram uma mercearia. Eles nunca tiveram nada, não tinha mercearia porque não tinha dinheiro. Nós estamos hoje gerando 750 empregos no sertão. Mais de 200 empregos para as mulheres. Nós fazemos umas bolsas. Está aqui a bolsa? O senhor pega ele para a gente? Uma bolsa. Imagine as mulheres com calo na mão de roça, de enxada, que nunca trabalharam, nunca pegaram em um dinheiro. Hoje, elas têm o dinheirinho delas, através dessas sacolas que a gente está fazendo. Olha, a gente vende, olha que linda. Elas fazem super bem. Fora isso, essa sacola é diferente de qualquer uma outra, ela tem amor. Elas de manhã acordam, antes de começar a trabalhar, elas oram. E elas agradecem a Deus pelo trabalho. Todos os nossos colaboradores lá, todos agradecem a Deus, porque trabalho lá no sertão é para se agradecer muito. Então, nós temos as sacolas, que são feitas pelas mulheres. Já temos, são 5 oficinas de costura. Sacola é maravilhoso, a gente pode colocar numa casa de taipa, uma máquina. Tudo que é de costura, a gente tem, é ilimitado. Esse é o nosso desafio. E nós estamos produzindo 10 mil sacolas, vendendo 5 por mês, produzindo 10 mil, mas nós vamos, se Deus quiser, a minha meta são 100 mil sacolas. E vendendo e colocando esgotado para este mês. Gente, tem que ter, né? É o que eu acredito, é o que a gente vai fazer. Nós temos a castanha de caju. Porque quando você tira uma pessoa de uma casa de taipa, você tem que gerar trabalho. Então, você coloca numa casa de alvenaria e continuam sem futuro. Eles querem ter uma vida digna. Trabalho é você dar dignidade. Vocês imaginem que foi a primeira vez, uma das costureiras falou, Alcione, tem 58 anos, ela falou, pois foi a primeira vez que eu escolho um chinelo para o meu filho, porque sempre alguém dava. Casa de taipa, no meio do nada, mal tem água para beber, imagine sair e comprar um chinelo. Então, ela me falou isso, olha, foi assim, emocionante de você ver como as coisas acontecem do nosso lado e a gente ainda não consegue se aprofundar no que significa aquilo. Muitas coisas significam. A gente, olha, tudo isso daqui é produzido hoje lá. Pimenta, geleia, castanha, o que vocês imaginam? Outro dia me falaram da tapioca. Não, a gente consegue. Cheguei para o sertão, nós temos que fazer urgente mandioca. Alcione, peraí, mandioca demora. Eu já achando que era uma coisa de 90 dias, eu já estava quase cadastrando tapioca dos amigos do bem no Extra.
Eu sou muito animada, sabe? E eu tenho que ser otimista, porque se eu não for assim, a gente não aguenta, sabia? Se a gente não tiver esse otimismo, essa certeza, e algo dentro que fala, vai dar certo, vamos, então eu estou sempre assim, muito otimista. Mas, enfim, a tapioca não vai ser ainda por enquanto. Nós tiramos as pessoas das casas de taipa, você tem que gerar trabalho. O campo, a plantação de caju, para os homens, para os pais, que são homens que se acostumaram na roça. Hoje nós estamos com a fábrica de beneficiamento nossa, já gerando mais de 200 empregos. Então, nós estamos desenvolvendo o município. Hoje, de Buíque, em Pernambuco, estamos indo para o Ceará. Qual é a nossa dificuldade? A venda. Não é fácil vender. Todo mundo consegue produzir tudo, né? Só que ponto de venda? Então, estou eu lá, pedindo para todo mundo, em reuniões daqui, reuniões de lá, e a gente consegue as coisas aqui, eu corro para o sertão comemorar com eles. Conseguimos isso, vamos em frente. Assim tem sido. Um grande desafio o trabalho. Nós temos a área de saúde, nós temos os médicos voluntários que vão todos os meses. Nós conseguimos os remédios da Axê há muitos anos. O laboratório Axê e alguns outros amigos nos doam, porque médico sem remédio não adianta. Mas, hospitais. Os hospitais lá, eu vou dar um exemplo agora do hospital de Buíque. São 60 mil pessoas, a população de Buíque. Eu cheguei lá há 5 meses atrás, o dia que eu cheguei, o hospital estava sendo fechado pela vigilância sanitária. O único hospital do município, fechado. As pessoas, e olha, foi uma coisa engraçada, porque eu estava na Cidade do Bem, eu não sei nem o que me deu, eu falei, eu quero ir no hospital, mas, sabe, fazia 5 anos que eu não ia no hospital. Foi assim, eu quero ir no hospital. Cheguei lá, o hospital sendo fechado, as pessoas todas, já tinha acabado, a vigilância sanitária havia acabado de sair, todo mundo chorando, as pessoas no soro, nos banquinhos, sabe, banquinho, parecia tudo quebrado, com o soro na mão aqui, soro, tudo cheio de balde, tudo estourado. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Como é que isso pode existir? O hospital está fechado. Eles estão agora numa garagem, só atendendo, conseguiram alugar uma garagem, só atendendo emergência. Nós temos que construir esse hospital. A prefeitura manda o projeto para Brasília e espera. Enquanto isso, são vidas, são pessoas, e sabe como é que a gente pode entender um pouco o que eles passam? Se colocando no lugar dele. Eu digo, se nós não sairmos da nossa vida, e se nós não formos até a vida das pessoas, e nos colocar no lugar das pessoas, nós não entendemos. Aí a gente vai ver o hospital como hospital, a falta de água como falta de água. Agora, se você falar, imagine eu tendo um problema de emergência, eles estão sem nada. Então, sem isso, não tem, agora precisa da ambulância para levar para Arco Verde. Quando chega em Arco Verde, que dá mais ou menos 1h30, o próximo hospital, chega lá, não atendem, mandam eles de Arco Verde, eles saem para Pesqueira, é assim, Arco Verde, Pesqueira, Caruaru e Recife. Essa é a luta. A gente fala, somos todos iguais, e na hora que se fica doente, no lugar desse, se tornamos tão diferentes. Então, é muito sofrimento que a gente enfrenta todos os dias. Saúde. Infraestrutura. Gente, quando você vê uma casa de taipa, de barro, pessoas todas, uma família toda no chão, você fala, isso daqui não pode ser, sabe, até se fosse o nosso animalzinho, a gente não ia querer que ficasse, olha, nesse lugar. Lá estão milhares de pessoas. Nós já construímos mais de 500 casas, mas é muito difícil. Então, sabe o que eu faço para o meu coração não se acabar em cada viagem? Sabe o que eu faço? Eu falo, bem, ele está nessa casa de taipa, está dormindo desta forma, vivendo desta forma, mas ele tem futuro.
E aí, eu, com o sentimento de que ele tem futuro, é que eu consigo. Acredita, é o que nós conseguimos com esse sentimento. Caso contrário, não dá para a gente aguentar. Então, temos aí outro grande desafio, que é conseguir tirá-los das casas de taipa, construir fazer novos recursos, centros de transformação, para a gente conseguir atender mais pessoas, né? Não é realmente, olha, cidades, 60 mil pessoas, 115 povoados. Vocês imaginem todos os meses amigos do bem em 115 povoados? Olha, gente, 115 povoados, de povoado em povoado, nós, amigos do bem, estamos todos os meses. Aqui são os lugares, né, que estamos, as distâncias. Vira para mim, ó. Olha a nossa estrutura. Aqui nós temos, vocês imaginem que tem que ter o sentimento mais profundo do amor, mas tem que ser visto como uma empresa. Porque são vidas, são tudo que você vê numa empresa. Eu achei que era difícil vender lâmpadas e ter fábrica na China, até quando eu vi um projeto deste tamanho. É muito mais difícil do que uma empresa como a FLC, muito mais. Isso que eu tinha filiais em todo o Brasil, enfim, muito mais difícil. Você tem o voluntário e os colaboradores. Muito poucos colaboradores, porque o recurso que nós recebemos, a gente quer que chegue para eles, e que não pare na nossa estrutura. Isso também é bem difícil, porque a gente acaba virando noites e noites trabalhando. Eu trabalho no mínimo 15 horas por dia, e não convenço os meus 8.000 voluntários pelo que eu falo, mas pelo que eu faço. Então, eu só acredito nessa forma de se realmente convencer. Como um exemplo, eu trabalho muito, tenho muitos amigos que me seguem dia e noite, né? Alceuzinho é meu, ele é o meu Alceu, gente. Tanto é que quando eu falo, olha, o nome dele é Alceu, mas ele é o meu. De todas as horas, e como ele, eu tenho muitos outros que me acompanham. Porque nada na vida a gente faz nada sozinho. Por mais dinheiro que eu tivesse, imagine, pode pegar milhões, bilhões e colocasse para fazer esse projeto. Esse projeto não seria construído e nós não conseguiríamos. Porque o ingrediente é amor. E não é o amor de uma pessoa. Não é o amor da Alcione, imagina. É o amor de muitas pessoas. São mãos silenciosas que trabalham. Você chega na Central do Bem, é um prédio de 3.000 metros, e lá você entra, vai entrando nos cantinhos, tem grupos trabalhando. São mães que perderam filhos, que poderiam ter parado a vida na tristeza de uma perda de um filho, mas lá estão elas, costurando e fazendo enxovais para as crianças que vão nascer no sertão. Você anda mais um pouquinho, você encontra a nossa fábrica de brinquedos. Brinquedo, você sabe quando é que geralmente a mãe dá brinquedo? Quando o brinquedo já está sem cabeça, todo riscado, chegam os brinquedos. Eles lavam as bonequinhas, penteiam o cabelo, lavam os ursinhos, o brinquedo fica novo. E nós embalamos como novo, e se você olhar, você não acredita. Se você não for na Central do Bem ver o que se faz com o brinquedo, entregamos 100.000 brinquedos todos os anos, feito pelas mãos de voluntários. Então, aonde você vai indo na Central, você vai vendo. São os 8.000. Essa é a força do nosso trabalho. Esse é o maior movimento de amor que a gente pode falar. Então, aonde a estrutura que vocês veem, são 115, são 102, você já passou, são 102 grupos de trabalho. Estava escrito ali em cima. São 102 grupos de trabalho. Administrar 102 grupos de trabalho. Vocês imaginam que é fácil? Não é fácil também. Cada grupo é um voluntário, tem o responsável,
tem o responsável, tem o coordenador, para a gente poder ter esta comunicação e envolver a todos. O voluntário, ele tem que estar sempre motivado. Ele tem que estar sempre participando. E ele tem que saber, não é falar, é sentir o quanto ele é importante nessa transformação. E é o que nós temos feito. Temos feito para que cada voluntário sinta o que representa a vida dele. Aqui é o resultado das noites, dos dias do trabalho. São 180 mil refeições, são 10 mil crianças, 35 mil atendimento. Olha, tudo isso daqui é o resultado de muitas horas, mas nós somos, como eu falei quando eu comecei, os maiores beneficiados. Eu sei o quanto a Cyrela tem um papel importante, o quanto a Cyrela ajuda realmente. Olha, realmente as pessoas desde sempre, não é desde agora, é desde sempre. Então, quando eu fui convidada para vir aqui, eu vim com muita alegria, porque eu acho que nós estamos os mesmos valores, né, da Cyrela, dos Amigos do Bem, do nosso coração, e é o que a gente acredita. Muitas pessoas me perguntam o porquê que eu faço isso. O que eu acredito para poder você deixar o conforto da sua casa, né, das coisas boas que a gente tem, e colocar nesse trabalho e puxar um exército junto. Eu acredito que nós morremos. Não é nem acreditar, né? É a nossa realidade. Qualquer coisa além disso, que nós quisermos ser ou fazer além disso, nós estamos aqui de passagem mesmo, gente, mesmo. Há 40 dias perdi um amigo do bem, de 58 anos, maravilhoso, desde a primeira viagem. Eu estava, inclusive, no sertão, ele ligou, fiquei sabendo que ele não estava passando bem do estômago. Foram 6 dias internado, leucemia. 6 dias, um homem com mais saúde que eu. Sim, é como 6 dias. Essa é a realidade da vida, né? Essa é a realidade da vida. E quando eu cheguei direto do sertão no hospital para visitá-lo, Bernardo, meu amigo, ele falou: Alcione, eu sei que eu estou morrendo, mas ele estava assim, foi de uma hora para outra. Foram 6 dias. Eu só sinto não ter podido fazer mais. Mas eu espero que Deus reconheça que tudo que eu fiz foi com muito amor. É isso a vida, gente. Então, é realmente o que eu acredito. Tem um poema que eu gosto demais, que eu acho que ele representa o que nós acreditamos. Eu queria passar esse poema antes de nós encerrarmos. Eu acho que ele fala tanto, esse poema. Muito obrigado. Se no final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e principalmente ser, se eu me retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço de mudar-me, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir em buscar consolo, conforto, simpatia, compaixão, para minha ainda imperiosa angústia, e se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que possa embeber de silêncio, sem saber realizá-lo em mim. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e fugazes que o mundo empresta, e eu neles ainda acredite.
se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar, reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste persistir iludido com a importância que me dou, e se ao fim de meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários, dos divinos talentos, dos talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isto acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Gente, eu gosto muito do Hermógenes, acho que ele fala muito da nossa vida, né? E agora, para encerrar, eu vou fazer uma poesia para vocês. A poesia aqui é dos Amigos do Bem, é o nosso lema. Que ninguém se excuse de fazer o bem, sob o pretexto de que és pequenino, pois cada qual algum recurso tem para valorizar o seu destino. A fraternidade é como um hino que juntos cantamos quando alguém de nós recebe um bálsamo divino que um gesto amigo e fraternal contém. Em face do progresso social, trabalhar sempre pelo bem geral é sagrado dever nosso. O meu lema de vida assim descrevo: se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Alcione, obrigado. Eu vou abrir aqui para umas convite. perguntas, né? E eu ainda estou com uma batata desse tamanho na garganta de ter visto esse projeto. Isso eu sei, me emociona bastante. E ver pessoas como você à frente disso é muito bacana. Poderia estar aí vivendo fora, curtindo o Bom Vivan, mas está aí dedicando 10 dias dos 30 dias do mês, no mínimo, lá no sertão, fora o que ela dedica aqui também. Então, realmente é um orgulho para a sociedade brasileira e que esse projeto só multiplique daqui para frente e que Deus abençoe você cada vez mais, tá bom? Dúvida, gente? Perguntas? Fiquem à vontade. Levanta a mão que eu levo o microfone. Estão tímidos? Estão com a batata aqui também, né? A Renata. Boa tarde. Eu conheço um pouco do sertão, um pouco mesmo, perto de tudo que tem. E a gente sabe que tem muito mais para ajudar, né? Tem tantas outras cidades, outros vilarejos. Como passar por eles, saber que tem mais coisas para ajudar e não poder? Porque eu sei que tem que escolher quem que eu ajudo nessa hora, como priorizar quais projetos, como que vocês conseguem decidir isso? É um sentimento difícil para nós, né? Porque a gente passa por povoados e povoados que pedem ajuda e a gente não consegue. E a gente só consegue conseguir o coração, né? A resistir a isso é nós sabendo, nós estamos fazendo o máximo que a gente pode hoje. E amanhã a gente vai fazer um pouquinho mais. E amanhã a gente vai fazer um pouquinho mais. E depois a gente vai fazer um pouquinho mais. E a gente não tem perdido esses lugares. A gente tem voltado e começado e levado a todos os anos. Este ano mesmo, foram mais 6 povoados que estavam aguardando, que a gente está começando a atender, né? Começamos esse ano. Então, a gente não se acomoda com as 60 mil pessoas. Parece bastante, mas é pouco para onde nós queremos chegar. E a gente vai chegar. E a gente não quer ficar só nos 3 estados. A gente não quer, a gente quer realmente, enquanto tiver essa necessidade, a gente quer ir. Vocês sabem que eu estou fazendo uma pesquisa da miséria no mundo. E eu fui para Bangladesh, para a Índia, nós ficamos bastante tempo lá, mas não é vendo a cidade, a gente ia nos povoados, até eles tinham medo. Não, Alcione, é perigoso. Meu amigo, que perigoso. Né? A gente indo nas casas deles, entrando,
E aí eu voltei muito animada com o nosso país. O nosso país tem jeito. Imagine vocês, Bangladesh, 200 milhões de habitantes num território como se fosse um Amapá. E todos na linha da miséria. Então, nosso país, a gente consegue ver o fim, se nós nos movimentarmos, se nós tivermos atitude. É o que nós estamos tendo. Chegou uma pergunta pela internet. A seca no sertão nordestino dura séculos. Como o Instituto pressiona os governos para resolver a situação dessas pessoas? É um problema, porque a gente sabe que o governo, muitos não têm interesse de solucionar, né? Eles abastecem, na época da seca, os povoados com carro-pipa. E o carro-pipa é sempre de algum compadre do prefeito. Eles não têm interesse, porque eles conseguem pedir verbas pela seca, eles conseguem receber estas verbas, então eles não têm interesse em acabar com isso. Nós não temos envolvimento com a política, nós não temos envolvimento com a política, e cada vez que nós tentamos, fica como se fosse uma voz perdida. Então, a gente acaba fazendo o que a gente pode. Já construímos perfuramos muitos poços. Este ano mesmo estamos com mais de 10 poços sendo perfurados por nós, cisternas, e a gente acaba fazendo, porque nós sabemos, né? Tudo é tão difícil. E chegou outra pergunta, como que eles podem ser um amigo do bem? Opa! Olha, já quero. Gente, nós temos um treinamento que a gente faz. Por que do treinamento? Porque nós não queremos que alguém comece sem saber o porquê que ele vai sair de sua casa. Então, ele tem que conhecer o projeto. Ele tem que entender o porquê que ele vai dar estas horas de trabalho para esse projeto. Então, nós temos no site o cadastro que a pessoa faz, aí vem para o treinamento, faz o treinamento. A gente tem uma arrecadação de alimentos que, olha, acontecem todos os meses. São 5.000, 6.000 voluntários que todos os meses vão para os mercados, nas redes extras, Carrefour, Walmart. Vocês já viram? Vocês já viram os amarelinhos lá? Então, eles não são simpáticos demais? Meus amigos, tudo bem. Sou louca por eles. Então, eles passam o dia todo nos mercados. A gente leva mais de 200 toneladas todos os meses de alimentos para os 115 povoados. E esse é um trabalho que todo mundo adora fazer, independente da parte administrativa, da própria central, né? Nós vamos marcar algumas coisas aí depois para que eles conheçam o nosso trabalho, né? A gente agora está juntinho. Com certeza. Não vamos nos perder, gente. Sabe que a vida é danada para fazer a gente se perder? É danada. Se a gente não ficar atento do que nós queremos fazer e o que nós não podemos perder, a gente se perde. Pessoas querendo fazer as coisas não conseguem, passa os anos, não deu. Olha, nunca nós vamos estar no momento ideal da nossa vida, hein? Para poder fazer as coisas. Ou a gente toma uma decisão, eu vou fazer. Vocês acham que a vida da gente todos os dias ou os meses? Não. A gente tem que tomar a decisão, vou fazer, acabou. Tira, essas horas não me pertencem. E aí vocês vão ver como vocês vão se sentir felizes. Eu já sei que muitos de vocês fazem, e eu não acredito no bem que nós fazemos, ou que eu faço. Eu acredito no bem que muitas pessoas fazem, e de forma tão silenciosa. Tem muita gente boa, gente, fazendo coisas lindas e necessárias. Não importa o tamanho do projeto, a solidariedade, a fraternidade é o que vai mudar o nosso país, em todas as escalas, né? Mais alguma pergunta? Tem espaço para mais uma ou duas perguntas no máximo, pelo tempo. Quem tiver pergunta, lá no final. Boa tarde. Fiquei bem admirada com a sua história e queria saber o que deu na sua cabeça, qual foi esse clique que fez você se largar para o sertão, um lugar que ninguém se importa, e começar esse trabalho. Olha, muito bom. Vocês sabem que eu sou um fruto de uma árvore do bem, chamada Guiomar de Oliveira Albanese, minha mãe.
Olha a importância dos pais, gente. Os pais se tornam exemplos. Olha a importância dos pais na vida dos filhos. Eu vi minha mãe a vida toda. A mamãe tem 11 creches em São Paulo, 2.500 crianças em São Paulo, e as mães das crianças das creches falavam assim, miséria é no sertão. E num Natal, eu reuni 20 amigos, ó, essa história começou com 20 amigos e um sonho, e nessa nossa, aí eu reuni 20 amigos, era época de Natal, a gente está com o espírito mais solidário, vamos para o sertão, as mães falam que lá é muito, e nós nem sabíamos o que era bem o sertão, pensávamos que era perto de Recife. Olha, pegamos 1.500 cestas básicas, mandamos de caminhões, e nós fomos de avião, chegamos lá, em cima dos caminhões, indo para os povoados. Depois do que nós vimos, nós não voltamos, nós não deixamos de voltar mais. Nós voltamos de forma diferente. Foi por isso, foi pelo exemplo da minha mãe, do que eu vi a vida toda em casa. Quando a gente ganhava um brinquedo, a gente tinha que tirar um brinquedo para doar. Então, eu fui criada desse jeito. Eu agradeço a minha mãe, meu pai, que foram exemplos e são, mamãe é viva. Minha mãe tem 90 anos, dirige, mora sozinha, foi agora para o sertão comigo, voltamos domingo. Quem vê minha mãe, acha que ela tem 60 e poucos anos, espero seguir a mesma genética. Ela é maravilhosa, ela estuda, ela é tudo, ele conheceu, né? É incrível. Vocês sabem que o Eli foi para o sertão? Eles não sabem? Não, não sabem. Eu vou contar agora. Eu estava esperando ele chegar, que eu ia contar essa historinha. Está chegando. Mas eu vou já... Pode contar. Foi 2 reuniões com Eli. 2 interrogatórios. Primeira reunião era assim, pai, perguntava e perguntava. Meu Deus, eu não estava nem acostumada assim. Aí eu falei, não, gente, saí de lá até tonta. Eu falei, não, acho que a próxima reunião, acho que eu já respondi bastante coisa, vai estar tudo bem. Segunda reunião, igual. Parece que ele tinha deixado, sabe quando para o relatório, a próxima página? A mesma. Começou a perguntar. Uma hora eu falei, Eli, não consigo mais. Só tem um jeito de você saber mais. Se você for para o sertão, visitar o sertão. Eu vou, espera um minutinho. Chamo a secretária dele. Que dia que eu tenho? Daí 8 dias, ele estava indo para o sertão. E vocês não imaginem. Alegria. A alegria que foi receber o Eli lá. E ele vendo tudo que ele viu. Foi muito importante para o nosso projeto. Muito importante. Porque ele é uma pessoa para se admirar. Então, gente, foi uma coisa, eu falo que foi uma união de Deus na nossa vida. Eu não vou falar o que ele achou de lá, porque isso daí tem que ser ele, né? Isso daí tem que ser ele. Daqui a pouquinho a gente pergunta para ele. Vocês perguntam, fala um pouquinho dos amigos do bem, tá? Depois vocês me contam, tá? Última pergunta. Aron. Alcione, é um pouco a continuação da pergunta que uma colega fez, tá certo? Você falou no começo que você não conta com o governo, tá certo? Você mostrou uma estatística que nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 60% disso está lá no sertão nordestino. Vocês, com esforço fantástico, atendem 60 mil, pretendem expandir. Mesmo que vocês dobrem ou tripliquem, como é que a gente faz para, de fato, em 1 década, 2 décadas, acabar com a miséria desse país? Como fazer isso sem uma participação ativa do governo? Não tem como. O governo ele tem que estar envolvido nessa transformação e quebrando esse ciclo de miséria, sim. O governo tem que estar envolvido. E eu acredito que está tendo uma mudança muito grande no nosso país. Eu realmente acredito. Nós estamos aí vivendo esses momentos tão tristes, né? Tão tristes. Dá até vergonha de a gente ver tanta coisa que estava do nosso lado dessa forma, mas eu vejo que parece a coisa do leite, que ele tem que ferver para depois, tá bom de beber. Eu acho que tudo isso que está acontecendo hoje vai trazer uma real transformação, de atitudes diferentes, de responsabilidades diferentes, e eu tenho certeza, eu estou convicta que nós vamos ter, se Deus quiser e Deus quer, governadores
governantes do nosso país, trazendo o fim dessa, se envolvendo com a pobreza para resolver o problema, não para dar uma Bolsa Família, não para dar mais coisas, mas dar subsídios para que eles tenham dignidade. A dignidade não vem com o que você ganha, mas o que você produz. Eu tenho essa... E o nosso projeto, ele é um modelo. Ele é um modelo que o governo pode replicar isso. É um modelo já provado que deu certo. A criança que tem o dia todo numa escola, a criança que tem atividades, a criança do meio do mato que saía assustada com gente, hoje eles fazem apresentações, hoje eles falam, hoje eles estudam, hoje, então, é algo que tem um modelo. E a gente espera um dia poder ajudar o nosso país com este modelo para que a gente possa replicar isso. Não em 115 povoados, né? Mas que a gente replique isso para alcançar estes 20 milhões de pessoas. Muito obrigado. Todo mundo em pé aqui para aplaudir a Alcione. Foi um momento muito feliz de eu estar aqui. Que Deus realmente nos abençoe e nos inspire no bem. Muito obrigada. Olha. Prazer, viu? Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada.